A Roberta, ela tem uma paciente que ela é insatisfeita com o físico, ela tem um transtorno alimentar e ela, sem querer, ela ensina uma resposta bulêmica pro filho. Por exemplo, o filho vai treinar e aí ela fala assim, ó, legal, você treinou, você pode comer. E quando o menino come, ela faz o inverso. Ó, você comeu, agora você vai ter que treinar. Isso é um traço bulêmico. Ou seja, você comeu, então você tem um castigo, você vai ter que... Exatamente, você vai ter que treinar para gastar isso. Os pais, às vezes, ensinam as crianças isso. Então, ela cuida de criança, ela cuida de adolescente. E assim, tem casos que a menina tá pesando, tipo, 49 quilos. Aí ela vai e perde 12. Né? Assustador. Aí você vê uma menina com 37 quilos. Fala, o que tá acontecendo aqui? Né? Por quê? Porque quando a gente fala em transtorno alimentar, é uma coisa tipo depressão, tipo ansiedade, uma coisa grave. Né? Quem trata é o nutricionista, o psicólogo e o psiquiatra. E ameaça a vida, é uma coisa séria. E o transtorno, ele é uma forma, ele é um desvio do raciocínio. Então, quanto mais a pessoa ela vai desenvolvendo dentro do transtorno, mais ela vai desenvolvendo formas de manifestá-lo. Cara, ela tem paciente que, por exemplo, come 60 Trident por dia. A pessoa chupa 60 chicletes por dia. Ela sai com 5, 6 pacotes de Trident no bolso e ela vai enfiando um Trident na boca atrás do outro para nível de ansiedade. Não, e para enganar a fome. Porque a pessoa só pensa em comida, o que ela vai comer depois, o que ela vai fazer. Cara, é assustador, é um negócio que você vê o sofrimento da pessoa, porque a relação dela com o alimento, a relação dela com o exercício também é patológica, porque o exercício não é o exercício, é a possibilidade de purgar a caloria do alimento. Isso é uma coisa que eu atendia e que, assim, eu tinha que direcionar para um profissional especializado, só que, cara, isso 5 anos atrás já era uma coisa muito difícil, muito pouca gente trabalhava com isso. Né? Ou você mandava esse paciente para um bullying, ou você não tinha quem atendesse. Aí teve toda essa modificação, essa abordagem de nutrição comportamental. E a Roberta, quando ela se formou, a primeira coisa que ela fez foi assim, aonde que são os caras bons que atendem isso? Ah, é na Austrália? Pegou um avião, foi para a Austrália, passou 10 dias lá, fez a especialização dela lá, o aprimoramento dela. Cara, ela voltou voando, tanto que ela com 2, 3 anos de formada, ela tá com o mestrado terminando, já engatou o doutorado e ela não tem horário na agenda. E é uma coisa que é justamente undermined, ela é subdiagnosticada. Por quê? O paciente que tem transtorno, ele pede a dieta. Ele não quer necessariamente emagrecer, ele quer a dieta. E no transtorno alimentar, o que eu entendo do que ela faz é que o nutricionista ele resgata a relação normal da pessoa com o alimento. Então essa coisa de necessitar de comida, eu preciso, ou ter sintomas, né? Transtorno de comer noturno, respostas bulêmicas, binges, cara, tudo isso é uma forma patológica de reação ao alimento. E por isso que você precisa dessa equipe multidisciplinar. Por quê? Porque o nutricionista ele usa como ferramenta o alimento. O psicólogo traz o que é a forma mental. E o psiquiatra, quando existe, né, e a maioria das vezes existe uma doença subjacente, um TAG, um transtorno de ansiedade generalizado, uma depressão, um transtorno de eixo 2, um transtorno bipolar, alguma coisa do gênero, ele normalmente está associado com um transtorno alimentar junto. Entendi. E aí a coisa fica dificílima de tratar, né? E essa dificuldade no tratamento, esse tipo de problema, está mais entre jovens ou adultos? Todas as idades, Renato. Mas a gente percebeu... Homens ou mulheres? Mais mulheres, né? Eu precisaria perguntar para a Roberta, porque eu realmente não sei estatisticamente. Agora, ela atende muita gente jovem, sabe? Faixa de idade entre... Adolescente. Entre 15 e 25, mais ou menos isso? Sim. É aquele adolescente que está naquela fase de ser aceito, né? Sim. Às vezes até criança. O aborrecente, né? Às vezes até criança, cara. É muito... Criança. É. Aí é barril, hein? Difícil. Então é difícil. Criança. É uma coisa que a gente tem que ficar muito esperto com o esporte, né? Porque às vezes você pega os profissionais do esporte, né? Os caras que são coaches, né? Os treinadores. Às vezes eles têm que ter esse olhinho clínico para saber, putz, será que eu tô lidando com uma pessoa que tem transtorno alimentar? Né? Não é só olhar no físico, ela é seca pra caramba, ou então, por que não consegue fazer dieta? Por que não tá perdendo peso? Cara, é um transtorno alimentar, muitas vezes. Que também está associado ao transtorno da imagem. Exato. Exatamente. E o que é difícil, né? Por exemplo, eu como médico, o que eu tenho medo? Eu tenho medo de reconhecer uma coisa que eu não sei tratar, mas o que eu tenho mais medo
é de não ser capaz de reconhecer uma coisa que eu deveria tratar. Então, uma das coisas que me empurra para frente para estudar, sendo muito sincero, não é a curiosidade, só, pô, eu gosto desse tema, blá, blá, blá. Não, é medo de passar uma coisa na minha frente que eu deveria tratar e eu não consigo ver. E é isso que eu falo para os meninos no Interligas, por exemplo. Cara, vocês têm que saber medicina profundamente. Por quê? Porque não dá para deixar passar diagnóstico. A pessoa ela não vai no médico como quem vai na padaria ou no restaurante. A pessoa vai no médico eventualmente. Homem, então, porra. Então, se você é médico do esporte, por exemplo, aí, você está com uma pessoa que não vai no médico há 5 anos, há 7 anos, é um homem de 46 anos de idade, você não vai fazer uma investigação geral, cardiológica, câncer, ver o que é o histórico familiar. O cara está querendo treinar. Isso não quer dizer que ele é saudável, quer dizer que ele quer treinar. Aí que você tem que garantir mesmo que esse cara está saudável. Então, sabe, você tem que saber esse diagnóstico, você tem que observar. Não é simplesmente passar meia dúzia de suplemento, beleza, vai treinar, volta daqui um mês, a gente vê como é que tá, pede uns exames. Né? Porque hoje, sabe, sinceramente, às vezes eu olho para a situação que a gente vê, o que o pessoal fala? É dieta restritiva, implante hormonal e treino, sei lá, XYZ. É umas coisas que, cara, não é isso medicina esportiva. Protocolizado demais. Não, é um copiar e colar para todo mundo. Né? Isso é um plano padrão, principalmente na medicina, isso é muito complicado. Cara, isso é uma responsabilidade muito grande. Você fala para uma pessoa, você pode fazer exercício, tudo bem. É uma responsabilidade profissional, por exemplo, atender um paciente seu ou do Júlio e falar para você, Renato, pode treinar o cara que está indo bem. Júlio, pode treinar o cara, está tudo bem. Né? Eu fiz a avaliação já para o Júlio para um monte de paciente dele. Um monte. E assim, sempre... E eu vou te falar uma coisa. O Júlio me manda com algumas dúvidas que, por exemplo, pouca gente eu vejo me mandar. Pouca gente eu vejo reconhecer. Mozeira, dá uma olhada nisso aqui, assim. E isso eu tenho muita confiança em trabalhar com ele por causa disso. Saiba disso. Obrigado. Né? Eu acho que você tem uma mão e uma experiência feeling, né? De quem não só viu coisa funcionar, mas também viu e soube reconhecer gente que deu errado. É o feeling, né? E soube perguntar, o que você fez, cara? Né? Porque também é isso, né? Quando a coisa dá errado no fisiculturismo, parece que o cara ele tem uma lepra. Todo mundo sai fora. Não sei o que aconteceu. Ninguém quer... Filho bonito, todo mundo quer ser pai. Agora, quando a coisa dá ruim, fulano some. Você não sabe nem quem que é. Não sei. E eu acho que a gente precisa discutir isso. Né? Até fiz um post essa semana. Marquei o Sergião, marquei o Arthur. Não consegui marcar o Gustavo Alegrete porque não achei o Instagram dele. Mas o Arthur Andrade, o Sérgio Gomes, né? Caras que competiram comigo. No Santos, que você postou aquela foto. Isso. E foi uma puta honra competir com esses caras. Uma experiência do caramba. São os meus competidores da mesma época que eu. Competi várias vezes contra os dois. Então, e eu já comecei competindo com os caras. Que honra pra minha história, Também né? você foi competir no Mr. Santos? Naquela época lá era brasileiro. Logo Mr. de Santos, cara. meu amigo. É verdade, né? Me era falaram outros isso. tempos, cara. Mr. Santos era o campeonato. Mas para finalizar a ideia, né? A gente tem que discutir isso porque o que acontece? Né? Olha quanta coisa está acontecendo de ruim no fisiculturismo ultimamente, sabe? A gente não abriu o olho, pessoal.